Como existem algumas versões a respeito da volta de Jesus em relação à grande tribulação, tem gente que pensa que Jesus vem antes da grande tribulação, tem gente que pensa que Jesus vem no meio da grande tribulação e tem gente que pensa que Jesus vem só após a grande tribulação. Por esse motivo, tem muita gente que pensa assim, não, então a Bíblia ela não é conclusiva a respeito deste assunto. E aí que eu discordo. Existem vários textos que mostram claramente em que tempo Jesus virá, se antes, depois, no meio da grande tribulação. E eu quero pegar o texto da pessoa mais importante a respeito da volta de Jesus, que é o próprio Jesus falando da volta dele. E quando Jesus fala a respeito da volta dele, o que ele diz a respeito em que tempo que ele virá em relação à grande tribulação? Eu quero pegar o texto então de Mateus 24, 29 e lembrando, não é um profeta falando, não é um discípulo, não é um apóstolo, não é um pastor, não é um teólogo. É Jesus que fala assim, ó, Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias. Logo depois da tribulação daqueles dias. Escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Jesus falando que é depois da tribulação daqueles dias. Alguém pode pensar assim, não, mas é logo depois da tribulação dos dias de hoje, que os dias de hoje são atribulados, né? Não, o texto se interpreta com o próprio texto. E no texto de Mateus 24, alguns versos anteriores fala de que tribulação é essa. E no verso 21 fala assim, ó, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá uma grande tribulação. 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então são esses dias de tribulação como nunca houve e nem jamais haverá que Jesus está se tratando. E é interessante que no verso 22 fala que se não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Ou seja, aqui os escolhidos estão durante a grande tribulação. E a preocupação de Deus é abreviar esse tempo para que todos sejam salvos. Porque só depois desse momento de grande tribulação que Jesus virá. Por isso que ele vai abreviar esse tempo, porque os escolhidos estão aqui. E logo depois da tribulação daqueles dias, e olha a continuação do texto. Escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Sabe o que é isso? Acontecimento dos selos e das trombetas descrito em Apocalipse. Acontecimentos da grande tribulação. Se você for pegar a sequência dos selos e das trombetas, você vai ver lá sol escurecendo, estrelas caindo, como está descrito aqui. E só depois que isso acontecer, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ah não, mas essa volta no final da grande tribulação é quando Jesus vem de uma volta visível e ele já vem com a igreja dele. Não, aqui não está escrito e nenhum outro texto da Bíblia fala que Jesus vem com a igreja. Nenhum texto fala que ele vem com os seus anjos. Não vem com a igreja, ele vem com os seus anjos. Sabe por que ele não vem com a igreja? Porque agora, nesse momento, ele vai arrebatar a sua igreja. Olha só, e ele enviará os seus anjos com grandor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É claro que ele não vem com a igreja, porque agora, nesse momento, ele está arrebatando a igreja.
E não existe volta secreta na qual ele vai recolher os seus escolhidos escondidos e depois voltar com ele. A Bíblia não tem isso. O que tem na Bíblia é Jesus vindo de forma gloriosa depois da grande tribulação e ele enviando os seus anjos para nos arrebatar. E isso não é uma conclusão de um teólogo, é a conclusão da fala de Jesus. E é um texto tão claro que não precisa ter muito conhecimento. É só ler e entender. Você fala assim, não, esses aí que Jesus está vindo buscar no final da grande tribulação é o povo de Israel que ficou. A igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu nunca li. Pelo contrário, o que está escrito na Bíblia é que Deus fez de Israel e o povo gentil que não é Israel, mas se converteu em Jesus Cristo, ele fez um povo só. É só ler na Bíblia. Ou então você pode procurar um vídeo meu que está aí também, que fala assim, ó, que não existe diferença entre Israel e igreja. Lá eu vou mostrar alguns textos que falam claramente que Deus fez um povo só através do batismo, através do sangue de Cristo. E agora nós que não somos da nação de Israel, através de Jesus, nós somos agora descendentes de Abraão e pertencemos ao povo de Israel, sim, um Israel de Deus. Então quem é Israel? Quem é Israel é quem é salvo em Jesus Cristo. E agora não tem como separar num arrebatamento. Seria ilógico, seria ir contra a Bíblia, é contraditório. Se você ensina que a igreja vai ser arrebatada e Israel vai ficar, mas a Bíblia ensina que Israel e igreja agora é um povo só, então você está indo contra a Bíblia. O que você está fazendo é maldição, é anátema. Você está indo contra o ensinamento dos apóstolos. Então esses que Jesus está mandando recolher com os seus anjos sobre a terra, sim, são Israel, Israel de Deus, são as pessoas salvas, escolhidas, santos de Deus que Ele está enviando os anjos para recolher e nos arrebatar para ficar agora para sempre com Ele. O texto então é bem claro, falando que Jesus vem logo depois da tribulação daqueles dias. Tem vários outros textos que vão comprovar isso, esta ordem a respeito da grande tribulação e a respeito da volta de Jesus. Nos próximos vídeos eu quero falar mais sobre isso. Então se inscreva, dê o sinalzinho lá no sininho também para que toda vez que tiver um vídeo novo, você assistir e acompanhar a sequência dos textos para você entender exatamente como a Bíblia descreve sobre a volta de Jesus. Dê o seu like se você gostou, se quiser fazer algum comentário, alguma crítica, fique à vontade. Estamos aqui para discutir e aprender mais sobre o futuro. Pois este é o tema, Desembaralhando o Futuro. Quero entender mais sobre aquilo que vai acontecer usando a Bíblia. Até o próximo vídeo.